Pompeia é daqueles lugares que quando a gente conhece, não consegue ficar indiferente. Dona de uma história que parece ter saído de um roteiro de Hollywood, causa espanto e às vezes até desconfiança em muita gente. Como pode uma cidade inteira ter sido dizimada por um vulcão, ficar esquecida por mais de 1.600 anos e só agora, aos poucos, ser revelada novamente para a humanidade? Mais impressionante é ver ali, de perto, como tudo foi preservado com o tempo. Pinturas praticamente intactas, construções e muitas formas humanas e de animais com aparência petrificada. Um cenário assustador e intrigante. Há quem diga que a história de Pompeia é na verdade uma nova versão do que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra, que segundo a Bíblia foram destruídas por Deus com fogo e enxofre por causa dos pecados que ali existiam. Coincidência? Em Pompeia já foram encontradas muitas obras de arte e construções que remetem ao erotismo e a um estilo de vida quase sem pudores. Para a ciência, não há evidência nenhuma de que Sodoma e Gomorra realmente existiram, muito menos de que a destruição de Pompeia foi obra divina. Ao contrário, todos sabem exatamente quem foi o responsável pelo destino de Pompeia. Como nós dissemos, uma história impressionante, que a gente já mostrou aqui no Viagem por Conta, em um vlog especial que superou a marca de 2 milhões de visualizações. Para conferir, a gente está deixando o link desse vlog aqui na descrição. Nele, a gente explica também como foi possível que os famosos corpos de Pompeia ficassem assim, intactos, mesmo depois de mais de 1 milênio soterrados. E para comemorar esse marco incrível de mais de 2 milhões de views, hoje a gente compartilha com vocês como foi a nossa reação ao ver pela primeira vez alguns dos corpos de Pompeia. Foi uma transmissão ao vivo, sem cortes, e que você vai conferir a partir de agora na íntegra. Bom dia! Bom dia! Estamos aqui num domingo de sol forte, né? Muito calor. A gente veio até protegido aqui porque a gente ia gastar muito tempo aqui e a gente sabia que ia ser debaixo do sol. Afinal de contas, a gente está num sítio arqueológico. Isso, dá pra ver aqui que tem umas colunas aqui atrás, algumas ruínas, mas isso é só um pedacinho do que esse lugar incrível tem pra mostrar aí, pra contar de história pra gente. Afinal de contas, não é só um sítio arqueológico. Um dos mais importantes aqui da Itália é uma cidade inteira que estava soterrada. Estava soterrada, ela foi descoberta no século XVI, começada a descobrir, a escavar mesmo no século XVIII, até a gente ter esse lugar incrível para visitar, que é Pompeia. E olha, o responsável por todo esse problema aí, essa extinção da cidade, tá logo ali do outro lado, é o Monte Vesúvio, que entrou em erupção e aí exterminou a cidade de Pompeia e várias outras aqui na região. Isso, né? Foram 9 cidades na verdade, mas Pompeia é a maior delas, por isso que é a mais famosa. E a gente está num lugar aqui que é muito legal, que era um lugar chamado de Fórum. Era o coração de Pompeia, basicamente. Então a gente tinha aqui o Templo de Apolo, ali atrás aqueles prédios marrons, eles eram os prédios da administração municipal, vamos dizer assim. Tem aquelas colunas brancas ali, que era onde era a Basílica, mas a Basílica, entenda, não é uma igreja igual a gente conhece antes, até porque tudo isso aqui foi construído muito antes do catolicismo de Cristo. Era onde as pessoas eram julgadas, então a Basílica ficava ali. A gente também tem aqui toda a parte central de Pompeia, onde acontecia, mas lá atrás, onde você está vendo aquelas pessoas ali, é onde fica talvez as coisas mais impressionantes desse sítio arqueológico. É lá que a gente vai tentar chegar. Hoje ali funciona como um depósito de coisas que foram retiradas mesmo de Pompeia, só que ali também estão alguns corpos petrificados. Então tem uma criança, tem um cachorro, tem um jovem. É bem impressionante quando a gente vê esses corpos ali, e todos eles em posições muito diferentes, porque de fato o gás era muito tóxico e ele matava em poucos segundos. Eles acreditam que em 12 segundos as pessoas estavam mortas. Então você vai ver, inclusive uma que a gente vai tentar mostrar ali, tem muita gente, mas a gente vai tentar mostrar que a pessoa estava inclusive com a mão em cima da boca, em cima do nariz, tentando se proteger do gás. Isso, não conseguiu, né? Eles estimam que 13 mil pessoas moravam aqui em Pompeia na época da erupção, mas que desse total 10 mil conseguiram escapar, mas entre 3 e 4 mil foram mortas pelo Vesúvio. Ali, vamos ver se dá para mostrar, é um cachorro que foi encontrado petrificado.
E a gente estava vendo aqui algumas informações dele. Essa posição dele é porque ele estava acorrentado no pescoço. Vamos ver se dá para ver. No pescoço dá para ver a marca de uma corrente. Então essa posição do cachorro é porque ele estava, coitado, amarrado, não conseguia fugir, enfim. Mas como falou, o tempo de morte era mais ou menos de 12 segundos. Mas olha isso, que impressionante e triste ao mesmo tempo, né? Esse é um corpo de um homem, provavelmente agachado. Você percebe que as mãos estão na frente do rosto, justamente por aquilo que o Thiago acabou de falar, que eles tentavam se proteger desse gás. Eles se sentiam sufocados, então eles tentavam respirar, e respirava aí que era a morte mais rápida mesmo. É muito complicado. E todos esses outros objetos que vocês estão vendo também foram objetos que foram encontrados aqui em Pompeia. Mas é realmente assim, é história pura, claro. É importante saber, mas impressiona, né? Impressiona. É triste. Impressiona, vale a pena conhecer, vale a pena observar tudo isso para tentar entender um pouco mais a história. Isso, e aqui a gente vai mostrar uma imagem agora, se você achou impressionante, né? Tanto o cachorro quanto o corpo, essa aqui ela é mais impressionante ainda porque é um corpo de um bebê, de uma criança, também perfeito, você consegue ver inclusive a expressão. Vamos ver se dá para mostrar, que dá muito reflexo, que ela está atrás de um vidro, né? O corpo está atrás de um vidro. Mas é isso, eles encontraram mais ou menos 2.000 corpos, assim, petrificados, fora os outros objetos, nem todos estão aqui. Tem muitos em museus também, inclusive em Nápoles, tem a grande coleção de Pompeia, está lá. É história, é interessante, é ruína, é sítio arqueológico, é Itália, que tem uma história incrível para contar. E é isso, acompanha a gente, que a gente vai continuar contando muito mais dessa cidade e de outras, né? É isso aí. Tem um lado meio triste ver essas coisas, mas por outro lado é importante saber como aconteceu, como funcionou, o Vesúvio está ali atrás, porque aconteceu mesmo, né? É real. É pura história. É pura história. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.